Olá, pessoal! Boa noite! Bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a nossa jornada do diagnóstico de ouro. Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica, e estou aqui com a nova missão para este ano de 2025, que é levar esse conhecimento para médicos, pediatras e generalistas que atendem crianças, tanto aí o pessoal da saúde da família, os médicos da rede básica de saúde, das emergências pediátricas, dos consultórios de pediatria particular. A ideia é que vocês tenham esse conhecimento de reconhecer os sinais de alerta do câncer infantil, para que a gente realmente possa fazer um diagnóstico oportuno dessas doenças e comecem mesmo a fazer um tratamento mais rápido e assim garantir as chances de cura dessas crianças. Nós sabemos que essa é uma doença grave, né? É a doença hoje que mais mata crianças acima de 1 ano de idade, mas a gente tem uma oportunidade aqui muito importante para a gente mudar essa realidade, porque já em países desenvolvidos, a chance de cura dessa doença é acima dos 80%. Isso ainda não é realidade na maioria dos países, né, no mundo afora. E aqui no Brasil não é diferente. Então, por isso, eu estou aqui convocando vocês, convidando vocês, médicos, para a gente realmente transformar. A gente está aqui no mês do Setembro Dourado, né, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil, e é dourado porque a vida da criança vale ouro, e por isso eu convido vocês para virem comigo, para a gente transformar essa campanha em algo mais efetivo, em algo mais que impacte de fato a vida dessas crianças. Então eu faço esse convite, o link está na bio, né? E aí vocês vão poder participar comigo entre os dias 15 e 19 de setembro, para que a gente possa de fato mudar essa realidade das crianças. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse desafio aí, tirar esse mito de que para fazer a suspeita de um câncer infantil eu preciso de exames complexos, né? Isso é um mito. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu queria ouvir vocês. Me conta aqui, vocês já fizeram um diagnóstico de um câncer infantil? Vocês já tiveram alguma dificuldade com exames que vocês solicitaram pensando em um câncer infantil? Conta aqui no chat para a gente poder debater um pouco e transformar esse momento em um momento mais interativo. Mas vamos lá. Vamos conversar um pouco, porque essa suspeita, gente, nasce no olhar criterioso do médico, no consultório, na consulta ali. Ela nasce numa anamnese criteriosa, cuidadosa e num exame físico atencioso, tá? Então, a suspeita de diagnóstico de câncer infantil está na nossa propedêutica adequada, né? Para que a gente realmente possa fazer essa suspeita. E se a gente tiver sinais e sintomas ali peculiares, a gente vai poder encaminhar esse paciente mais rapidamente. A gente vai conseguir fazer um relatório adequado para essa regulação ou para o especialista, para que a gente possa agilizar esse atendimento. Já colocaram aqui, ó, quando precisamos de uma ressonância é complicado, ainda mais se precisar de sedação. E de fato né? Porque muitas vezes quando a gente pede ali uma ressonância que vai precisar exames complexos, né, de uma regulação ali para poder a gente encaminhar esse doente, a gente precisa lembrar que esse é um exame que demanda uma máquina de ressonância que nem sempre está tão facilmente disponível, né? E mais do que isso, para as crianças que precisam ali, porque é um exame que a criança precisa estar estática, parada.
Então, para poder ela estar estática, uma criança, dependendo da idade, dependendo também da sintomatologia, porque às vezes com dor é muito difícil ficar na posição adequada para fazer a ressonância, a gente vai precisar de uma sedação. Mas sedação, eventualmente, pode ter complicações da sedação. Então, normalmente, a maioria dos serviços só fazem a sedação em unidades hospitalares, o que limita ainda mais a possibilidade da gente encaminhar esses doentes para fazer uma ressonância. Então, mesmo nos pacientes que tem convênio e que tem predisposição ali, eu quero pagar o exame, mesmo aqueles pacientes que têm condições, né, econômicas de assumirem isso, não é um exame muito fácil e isso pode atrasar muito o diagnóstico do câncer. Por isso que é tão importante que vocês que estão na linha de frente ali, atendendo o paciente, seja no consultório, seja nas emergências, seja também na saúde da família, ali no atendimento domiciliar ou nos postos de saúde, não fiquem aguardando esses exames. Se você tem uma suspeita de câncer, encaminhe para um centro de referência. Normalmente, os centros de referência já têm um fluxo para fazer esses exames com certa agilidade, justamente porque eles sabem que precisam. Então, existe uma prioridade ali no atendimento e aí eles conseguem fazer esses exames muito mais rápido do que quem está nas unidades básicas aí. Então, é importante que você compartilhe, né, esse caso com um especialista, né, e a gente encaminhe para uma avaliação com o especialista e a gente não perca tempo ali esperando ou vendo, né, a família às vezes correndo para um lado e para o outro para conseguir o dinheiro para fazer, para ver onde é que vai conseguir fazer, ligando para um monte de hospital que não dá conta. Então, essa é uma situação que é muito peculiar. Então, esse é um mito, né, novamente, que sem tomografia, sem ressonância, sem marcadores, a gente não consegue fazer a suspeita de um câncer, tá? Então, é um mito que eu quero quebrar aqui, porque a gente não precisa de exames complexos. São exames simples, exames que muitos de vocês, provavelmente a maioria, aqui no Brasil eu não entendo um serviço que hoje em dia, em 2025, não tem acesso a um hemograma, um raio-x ou um ultrassom, uma ecografia, como algumas regiões aqui do país falam, tá? Então, são exames simples que já vão te dar dicas de ouro para você levantar essa suspeita e fazer esse encaminhamento. Mas vamos começar agora com a anamnese. O que a gente vai precisar avaliar nessa anamnese, né? Chegou um paciente para você e tem ali uma queixa que a gente precisa estar atento. O que a gente vai falar? A gente vai ver a duração desse sintoma, né? O que melhora, o que piora, que horas do dia acontece aquela dor, né? Então, por exemplo, uma cefaleia. O paciente está com dor de cabeça, é uma dor de cabeça que é persistente, que é progressiva, quando começou, que horas do dia, atrapalha as atividades habituais, como é que tá a criança no dia a dia? Ela tá bem e aí de repente começa a sentir dor, você vai lá, dá atenção, dá um remédio, ela melhora? Ou ela persiste com dor, melhora um pouquinho, mas ainda tá muito caidinha? É um vômito? Como é que é esse vômito? Que horas do dia? Acorda a criança? Os vômitos são em jato? Todas essas informações de anamnese são importantes para acender esse sinal de alerta, tá? Existe alguma coisa na história, né? Que lembre mesmo, justifique aquela dor, aquele sintoma, né? Então, por exemplo, uma criança que está com a dor em membros, estava com uma dor no braço, um caso recente que eu atendi, tá? Uma dor no braço, foi no médico. A criança fez um raio-x e tinha uma fratura. Essa fratura, como foi, mãe? Que ela caiu, não caiu? Teve algum trauma? Ah, mas é porque ela joga bola e tudo. Mas
poxa, teve um trauma lá, sei lá, porque tava jogando bola, se embolou, levou uma bolada, caiu, sei lá, tropeçou, caiu um degrau, saiu rolando, para poder justificar uma fratura. Ou foi uma bolada simples e o povo já tá dizendo que uma bolada simples vai dar uma fratura num osso, né, duro, como o húmero, por exemplo. Então, isso chama a atenção da gente já. E aí, se a gente olhar o raio-x, por exemplo, para massas, para as lesões ósseas, o raio-x também pode nos dar dicas preciosas. Então, são detalhes que ali na anamnese, na história clínica, a gente já pode ficar atenta. No exame físico também, a gente vai, avaliar com cuidado. Eu gosto muito de dizer, que me acompanha aqui já há algum tempo, eu gosto muito de dizer que eu gosto de sentir o cheiro do paciente. Porque às vezes só de chegar pertinho e ver o estado geral desse doente, a gente já liga o sinal de alerta aqui, tá? Então, o estado geral da criança é uma criança que está muito ativa, uma criança que está com a carinha de caída, pálida, pouco conversadeira. Como é que é o estado geral dessa criança? Isso aí vai nos dar informações valiosas. No exame físico, a gente precisa fazer um exame da cabeça aos pés. Lembrar de palpar os gânglios, tá? E aí eu vejo muitas vezes os pediatras palpando os gânglios meio que assim, né? Sem um cuidado maior. A gente precisa palpar todas as cadeias, cadeia submandibular, cadeias cervicais, anteriores e posteriores, cadeia supraclavicular, essa aqui é uma super importante, né? A cadeia axilar, epitroclear, né? São cadeias que vão chamar atenção, e inguinais. A apoplita é bem mais rara da gente ter, né? Eventualmente occipital, aqui às vezes a gente pega uns gangliozinhos também. Então palpar, ver como é que tá esse gânglio, é um gânglio grande, é um gânglio aderido, tem dor, porque dor em gânglio, adenomegalias com dor, deve ser infecção, tá? Normalmente as neoplasias, quando acometem gânglios, elas não costumam doer. Elas são grandes às vezes, aderidas a planos profundos, né? Endurecidas, às vezes tem um conglomerado linfonodal ali que você não consegue nem palpar um gânglio só, porque é um bololô ali de gânglios, mas elas não são dolorosas, tá? Quando a gente palpa supraclavicular, a gente tem que ter o maior cuidado pra gente avaliar aqui mediastino também, tá? Pra gente ver se por acaso não tem alguma massa mediastinal ali que a gente precise ficar atentos. A palpação abdominal também é fundamental, né? Para poder a gente ver massas abdominais. As massas abdominais a gente vai avaliar. Ultrapassa a linha média, não ultrapassa a linha média. Ela envolve a fossa aqui renal, a loja renal, né? Aqui atrás. Se você pegar aqui atrás, ela mexe a lesão aqui na barriga, aqui na frente, né? Como que é essa consistência da tumoração? É uma tumoração dolorosa ou ela é mais cística? É muito inespecífica? Tem dor, não tem dor? Tudo isso aqui vai te dando informações para poder ir construindo aí essa hipótese diagnóstica, tá? Então é muito importante, né, o tempo de doença. Aí a gente vai falar assim de cada uma das doenças, né? Porque tem doenças que são mais rápidas. Dentro das neoplasias pediátricas, né, todas elas, a gente vai ter doenças que são muito mais rápidas, que evoluem, que os sinais e sintomas são muito rápidos e elas chegam logo, né, com muita doença e com muitos sintomas. E tem aquelas que são um pouco mais lentas. Então, isso a gente vai avaliar. De modo geral, lembrar que ao contrário do câncer de adulto, o câncer pediátrico, ela evolui de uma forma mais lenta, ou mais rápida mesmo, mais rápida,
tá? Então, o câncer pediátrico, ele tem um índice de proliferação muito alto. E é justamente por isso que eles respondem melhor ao tratamento, né? E tem maior chance de cura. Mas isso leva mais um desafio ao pediatra, porque ele precisa ser rápido nesse reconhecimento. Porque se ele não reconhecer rápido, ele vai evoluir com uma emergência oncológica, né? Então, o paciente pode evoluir, por exemplo, com uma hiperleucocitose, né? Com uma síndrome de lise tumoral, com uma síndrome de veia cava superior e fazer complicações metabólicas muito graves que pode pôr ele em risco iminente de vida, né? Então, por exemplo, pacientes com uma leucemia promielocítica, por exemplo, que é uma leucemia que tem um risco de sangramento muito alto, porque ele não só evoluem, né, com plaquetopenia por infiltração medular, mas eles também evoluem com distúrbios de coagulação. E aí a criança tem um risco muito maior de fazer sangramentos, e eu já tive a infeliz situação de o paciente ser suspeitado de uma leucemia. Eu pedi para encaminhar, ele veio até rápido, né? De um dia para o outro ele já estava no serviço, mas infelizmente quando ele chegou, ele apresentou um sangramento em sistema nervoso central. Eu consegui até fazer o diagnóstico da leucemia, mas infelizmente esse paciente não sobreviveu por conta desse sangramento em sistema nervoso central. Então são situações que eu chamo atenção aqui porque temos uma oportunidade, porque é uma doença que justamente porque tem um índice de proliferação muito alto, ela tem uma chance de responder ao tratamento melhor. Então existe uma chance de cura, mas eu preciso muito que o pediatra fique atento a esses sinais e sintomas e agilize esse encaminhamento para um centro de referência, porque aí é que tá o pulo do gato da oncologia pediátrica, né? Que é aí que eu vou conseguir, nesse diagnóstico oportuno, fazer realmente diferença na vida dessa criança. Então, o que é esse diagnóstico oportuno que a gente fala, né? Então, o diagnóstico oportuno o que acontece com o câncer pediátrico? Ao contrário do adulto, mais uma vez, né? A gente não tem aqui exames de rastreio para fazer o diagnóstico de câncer, né? Algumas pessoas, né? Inclusive alguns pediatras, às vezes me perguntam: ai, doutora, o que eu preciso pedir? Que exames eu preciso acompanhar para que meu filho faça um diagnóstico precoce de um câncer infantil, ou a gente consiga reconhecer esse diagnóstico mais rápido? Não existe. Tá? Então, não existe um exame específico que a gente use de rastreio para isso. Essa não é uma doença que a gente consiga fazer o reconhecimento através de exames. O reconhecimento é através da suspeita clínica no momento em que ele tem sinais e sintomas do câncer infantil. Então, o que é o diagnóstico oportuno? É o diagnóstico precoce, mas sendo encaminhado rapidamente a um centro de referência para iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então, aqui a gente vai avaliar como? A gente vai avaliar, por exemplo, o início dos sinais e sintomas até a primeira consulta médica, né? Então, esse é um tempo, porque a gente entender esse tempo significa talvez que eu precise, se é um tempo muito prolongado, até o pai e a mãe entender que ele precisa de uma ajuda médica, isso significa que eu preciso atuar na divulgação desses sinais e sintomas para a população em geral, para os professores, né, para os pais e mães. Mas o que a gente percebe normalmente é que esses pais até procuram os médicos rapidamente. E o que acontece é que entre a primeira consulta com o médico e a avaliação com o especialista e o diagnóstico dessa doença, né, entre a suspeita, não é nem a suspeita, entre a primeira consulta que os pais levaram, os pais fizeram a suspeita e levaram para uma consulta médica,
E entre essa primeira consulta médica e o diagnóstico, a gente tem um atraso. Normalmente o diagnóstico é feito dentro dos centros de referência e a gente não vê grandes atrasos quando a gente faz esse atendimento na suspeita clínica. Porque aí eu já recebi ele rapidamente e já me preparei para iniciar o tratamento. Então, assim que sai o diagnóstico, a maioria dos serviços de oncopediatria é prática a gente começar rapidamente o tratamento. Então, eu coordenei por muitos anos um serviço grande de oncologia pediátrica aqui na Bahia e nesse serviço a gente tinha, né, um controle ali. A minha média de início de tratamento entre o diagnóstico e o início do tratamento era de 5 dias. Né? Então, a grande maioria dos pacientes, às vezes até começavam o tratamento no mesmo dia, saiu o diagnóstico e já começava a tratar. Porque a gente já estava ali acelerando tudo, preparando aquele paciente para assim que fizesse o diagnóstico, começasse a tratar. Então, essa é uma prática muito comum dos oncopediatras. De modo geral, a gente vê isso acontecer com muita frequência. Mas para isso eu preciso receber rapidamente esse paciente. E o que acontece muitas vezes é que esses pacientes passam aí com 1, 2, 3 médicos, 4 médicos, 5 médicos para poder, algum deles, uma hora, fazer a suspeita do câncer infantil. É muito comum que esses pacientes passem com vários pacientes antes de chegar no especialista, vários médicos antes de chegar no especialista. E esse é o atraso do diagnóstico, tá? Porque eu me lembro que eu tive também ano passado uma menininha que tinha uma leucocoria e fizeram um pedido com o oftalmologista, para o oftalmologista ver. E esse oftalmologista demorou mais de 6 meses para conseguir essa consulta. Tá? Então, por isso que, gente, tá demorando, se pode até pedir, né? Tá com a leucocoria, precisa realmente passar com um oftalmologista, mas encaminhe para um centro de referência. Porque se você tiver dentro de um centro de referência, com certeza esse tempo vai ser encurtado, porque o oncologista já tem ali fluxos que ele pode agilizar essas avaliações. Tá? Então, por isso, a maioria, eu não conheço serviços de oncopediatria, é diferente também do adulto isso, mas na oncopediatria, a gente sempre avalia na suspeita clínica. Se a gente suspeitar de câncer, a gente atende, tá? Mas para isso também é importante que o pediatra saiba escrever um relatório. Por que ele está suspeitando de um câncer infantil? Tá? Então, esse conhecimento do médico é fundamental aí para fazer esse encaminhamento efetivo para o especialista ele poder, né, avaliar, porque senão também a gente vai atender todas as crianças, não dá. Então, preciso que um médico escreva ali num relatório e deixe claro o porquê que ele está suspeitando de um câncer infantil. E aí, tanto a regulação quanto os próprios especialistas têm uma visão ali da rapidez, da gravidade desse caso e quão rápido eu preciso acompanhá-lo. Isso é uma orientação que a gente faz para as nossas recepcionistas, porque às vezes são elas que recebem esses relatórios. E a gente precisa avaliar, porque tem pacientes que eu não posso esperar. Ele precisa vir para ontem. E quando é que isso acontece? A gente precisa encaminhar imediatamente para um serviço de referência todos os pacientes com suspeita, por exemplo, de hipertensão intracraniana. Então, pacientes com cefaleia progressiva, com vômitos matinais, visão turva, estrabismo agudo, algum déficit neurológico, esses pacientes precisam ser encaminhados urgentemente, né? Precisam ser... Aí sim, vão precisar de uma neuroimagem urgente, né? É uma emergência oncológica, né? Porque estão muitas vezes
risco iminente de fazer uma herniação e um neurocirurgião vai precisar aí avaliar, né, essa neuroimagem para decidir ali como é que ele vai tirar o paciente dessa emergência oncológica. Outros sinais e sintomas, né, a leucocoria a gente fala sempre, né, que é uma emergência, porque quando você já tem leucocoria, a gente já tá perdendo tempo no retinoblastoma, né, o ideal para os retinoblastomas, para a gente fazer um diagnóstico precoce, essa é uma das doenças que a gente pode sim fazer rastreio com o oftalmologista. Então, fazer o teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho, que a gente chama lá na maternidade, mas que deve ser repetido pelo menos 3 vezes no ano, nos primeiros 3 anos de vida. Mas todas as crianças, independente de queixas, precisam passar com o oftalmologista antes de 1 ano de idade. Justamente porque essa é uma idade que a gente pode fazer uma detecção precoce antes mesmo de aparecer a leucocoria. Mas quando aparece a leucocoria, esse tumor já está grande. Então eu preciso correr contra o tempo, encaminhar o mais rápido possível para a gente tentar salvar esse olho dessa criança e salvar mais do que o olho, a vida dessa criança. Porque mais uma vez, a vida da criança vale ouro. Por isso que a gente chama do nosso setembro dourado, tá certo? Muito importante a gente falar. Outros sinais e sintomas importantes são os sangramentos, né? Pacientes que têm sangramentos, hematomas muito extensos ou sangramentos ativos precisam ser avaliados urgentemente, né? Mas aqueles pacientes também com dor óssea limitantes que não conseguem movimentar o braço ou a perna também precisam ser avaliados com certa urgência. Mas outras situações, né, que a gente chame aí de sinais de alerta, perda de peso inexplicada, febre persistente, adenomegalias, principalmente essas que a gente comentou, de gânglios duros, endurecidos, fixos, indolores, né? Principalmente se tiverem associados com esses sintomas constitucionais, precisam ser avaliados com certa urgência com o oncologista. Bom, assim, vamos falar agora um pouco dos exames, né? Então, que exames, né, a gente pode pedir? Exames simples que vocês têm aí, a gente comentou um pouco, mas não aprofundou, né? Hemogramas, né? Então, qualquer paciente que tem febre prolongada, perda de peso, sinais de hematomas pelo corpo, dor em membros, são pacientes que precisam fazer uma triagem rápida com o hemograma. Normalmente, o hemograma sai aí ou em poucas horas, se você tiver numa emergência, ou se você tiver ambulatorialmente, de um dia para o outro você consegue esse resultado do hemograma. Faz um esfregaço simples, olha lá o que está acontecendo. Esse hemograma vai ter dicas ali preciosas. Terça-feira passada, agora, eu fiz uma live com a doutora Tatiane Martins, em que a gente explorou bastante aí esses sinais e sintomas do hemograma. Quem quiser, tá lá na bio não, nem sei como é que fala, no feed lá, no meu feed, a live com a doutora Tatiane. Assistam, que foi muito, muito bacana. O raio-x a gente comentou, né? Qualquer paciente que tenha dor óssea localizada, principalmente se tiver aumento de partes moles e limitação de movimento, esses pacientes merecem um raio-x e fiquem atentos a fraturas patológicas. Essas fraturas precisam ser avaliadas rapidamente por um especialista, né? Então, um ortopedista oncológico ou um serviço mesmo de oncologia pediátrica. Eu sempre mando para um serviço de oncologia pediátrica, porque aí no serviço de oncologia pediátrica a gente vai conseguir encaminhar para o outro especialista que a gente precisar, né? Seja o neurocirurgião, seja o ortopedista oncológico, seja o oftalmologista. A gente já tem fluxos pré-definidos para que a gente agilize aí esse atendimento. E às vezes, quando vai direto para esses outros especialistas, eles demoram de chegar no oncopediatra. Então, sempre encaminhe para um oncopediatra. Ultrassom, né? Então, esse é um outro exame que é relativamente fácil aí para todo mundo. De modo geral, mesmo no interior, vocês conseguem.
É um exame que é mais difícil, às vezes, replicar, né? Porque é um exame que é examinador dependente. Mas ele já pode te dar uma triagem ali. Eu tive, por exemplo, uma criança que tinha uma queixa de um aumento do volume aqui da região glútea. E a médica pediu um ultrassom. E no ultrassom, a médica que fez o ultrassom, ela já descreveu uma imagem ali sugestiva de uma tumoração. E a colega não acreditou. E ela pede um segundo ultrassom, né? Então a gente tem... eu não sei se às vezes é um desconhecimento sobre a doença, ou a gente não acredita, uma negação aí de que criança tem câncer, porque às vezes está na cara da gente e a gente não consegue encaminhar. Outros exames, a fundoscopia, né? Se você for fácil, mas criança pequena às vezes é difícil, porque precisa sedar, né? Às vezes, então precisa do oftalmo mesmo para poder fazer essa avaliação. Mas se você não tem acesso a nada disso, gente, suspeitou de câncer, encaminhe. Isso eu acho que é a dica mais preciosa que eu posso deixar aqui para vocês. E se a gente quiser explorar ainda mais esse assunto, a gente vai se inscrever para a Jornada do Diagnóstico de Ouro, que vai acontecer entre 15 e 19 de setembro. Esse evento é para médicos da saúde da família, médicos generalistas que atendem crianças, lá dos postos de saúde, das emergências pediátricas e os pediatras dos consultórios particulares também. Porque todos esses pacientes que passam aí com vocês podem eventualmente apresentar sinais e sintomas de alerta do câncer infantil. E eu quero que você esteja preparado para receber esse paciente e fazer um diagnóstico assertivo e com segurança. Então, vou convidar vocês para a nossa jornada. O link tá na bio, tá certo? E amanhã eu vou falar um pouquinho, a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente. A gente vai fazer um estudo de caso, vamos falar um pouquinho de um caso clínico para a gente entender como o pediatra pode fazer toda a diferença na vida de uma criança com câncer e fazer realmente assim ser um marco divisor de águas para a história natural dessa criança, né? Que a gente pode sim intervir, né? Nós temos a responsabilidade com esses nossos pacientes e precisamos agir rápido para que a gente deixe essa criança continuar sonhando. Então, obrigada, gente, todos vocês que estiveram aqui presentes. Amanhã tem um pouquinho mais. E espero vocês no dia 15. Um beijo, tchau!